Oi, chegamos ao nosso 11º módulo do nosso curso de Programação em Linguagem C com abordagem gráfica. A ideia do curso de hoje, então, é apresentar dois conteúdos. Inicialmente, fazer uma complementação em relação ao que foi visto lá no módulo 10, que é o algoritmo de Flood Fill, e também explorar, então, o algoritmo de Quad Tree, que faz, então, uma repartição binária do espaço. Então, para iniciar, então, vamos dar uma complementação aqui no algoritmo Flood Fill, tá? E o objetivo aqui, então, é mostrar, então, como que eu faço uma depuração semelhante ao que foi visto no módulo 6, uma depuração de modo gráfico, tá? Que eu possa, então, acompanhar exatamente como que a função, ela percorre a minha imagem para fazer, então, o preenchimento da minha tela. Então, rodando aqui, então aqui o programa que eu fiz, basicamente, foi uma função para limpar a tela e uma função que limpa apenas a parte que foi preenchida pelo algoritmo de Flood Fill. Tá? A função recursiva aqui não muda nada. E aqui embaixo tem algumas funções, então, para a tecla L para limpar a tela, D para desenhar a moldura que eu vou querer pintar, e F, então, para fazer, então, o meu preenchimento. E aqui embaixo, na Keyboard Up, funções, então, para eu parar de desenhar e parar de preencher a tela. Rodando, então, esse programa aqui, vamos ativar aqui na Canvas. Então, nós temos aqui, então, eu coloquei aqui um ponto em amarelo que indica a posição onde ele vai começar a pintar o algoritmo, tá? Eu fiz assim para simplificar o processo de interação, visto que agora eu posso usar o mouse para desenhar, então eu não quis complicar a interação do usuário. Então, olha só, então eu sei que ele vai começar a pintar a partir do ponto em amarelo. Dessa forma, então, eu vou apertar aqui o D e vou desenhar aqui ao redor do meu objeto, então, uma figura qualquer, pode ser uma forma bem complexa, não tem problema. Tá? E mostrar, então, como que a recursão ela vai andar aqui para fazer, então, o preenchimento desse meu objeto. Pronto. Desenhei aqui, então, agora aperta a letra F e ele vai pintar. Então, à medida que eu movo o mouse para a direita e para baixo, ele vai pintar mais da minha figura. Então, olha só. Então, nessa figura aqui, então, à medida que eu for andando para o mouse, lembrando que a nossa função recursiva ela pinta primeiro para a direita, depois para a esquerda, depois para baixo e depois para cima, né? Então, olha só, então ele começa a pintar aqui para baixo, aí escapou, vai para cima, direita e esquerda. Então, olha só, algumas linhas ficam faltando pela forma como o algoritmo ele vai andando, mas depois a recursão retorna e ele pinta todo o objeto. Então, não interessa qual forma tiver o objeto, ele sempre vai pintar todo, tá? Então, aqui fica mais fácil, então, de entender com uma depuração gráfica como que funciona, então, a execução de um algoritmo Flood Fill. Tudo bem, então isso eu queria mostrar. Aqui também eu sugiro como exercícios, né? Alterar a ordem de chamada das funções. Ou seja, vir aqui na função recursiva, né, e mudar aqui, então, para ele primeiro pintar para a esquerda, depois para cima ou para baixo. Então, para vocês verem como que vai mudar, né, a forma de pintura mudando as chamadas. Você pode, inclusive, mudar em tempo de execução, com alguma técnica especial, mudar as chamadas e verificar como que ele pinta de forma diferente o mesmo objeto, usando formas de chamar essa função em ordem diferente das chamadas, né? Então, esse então, é um trabalho que fica para casa. Mas o foco de hoje mesmo, então, é nós mostrar aqui, então, um algoritmo de Quad Tree, que é justamente a ideia, é fazer a repartição de um espaço, como está aqui embaixo, tá? Então, os algoritmos vão ser bastante semelhantes. O que muda é a forma como ele vai executar. Ele não vai mais operar pixel a pixel, mas sim ele vai repartir o espaço em quadrantes. No caso aqui, um quadrado, ele vai quebrar, então, em 4 quadrantes o meu espaço. Para fazer isso aqui, então, inicialmente, nós vamos ver o que é uma Quad Tree, tá? Então, uma Quad Tree, na verdade, é uma árvore quaternária, né? Então, a tradução literal de árvore quad de quaternária, basicamente isso aqui é uma árvore, que nós não vimos o que é uma árvore, tá? Mas pensem aqui na figura aqui da esquerda, aqui embaixo, pensem que dado um espaço quadrado, vocês vão quebrar ele em 4 quadrantes. Então, vou ter o quadrante de cima, o da direita, o de baixo e o da esquerda inferior, tá? Então, são 4 quadrantes e cada quadrante desses pode ser quebrado novamente em mais 4 quadrantes e assim recursivamente, o que então justifica o fato de eu usar então um algoritmo recursivo, tá? Então, a aplicação de Quad Tree é bem ampla. Ela pode ser usada então para
fazer o refinamento de malhas para terrenos 3D, como eu mostro aqui embaixo nessa figura. Então, quase todo jogo 3D que tem algum terreno, ele vai usar uma estrutura de Quad Tree para poder, então, acelerar o processo de renderização e também para permitir um refinamento adaptativo de cada região do meu terreno, conforme se a região é mais plana ou mais íngreme, né? Então, como aqui embaixo na figura, regiões planas vão ter poucos triângulos e regiões mais íngremes vão ter mais triângulos. Então, para isso, mais uma aplicação da Quad Tree, tá? Para implementar uma Quad Tree não é necessário eu implementar a árvore, porque a própria recursão ela vai fazer todo o percorrimento desse meu espaço e fazer então o refinamento dessas regiões, tá? No nosso exemplo aqui nós não vamos criar malhas triangulares, nós vamos criar malhas quadradas só por questões de simplificação. Tá, então o algoritmo de uma Quad Tree é muito semelhante ao algoritmo de um Fluid Fill, né? Olha só, temos uma condição de parada e aqui embaixo 4 chamadas recursivas, né? Aqui no caso, que vai abordar os 4 quadrantes. A principal diferença é que no algoritmo de Fluid Fill, o processamento, ou seja, a hora que eu vou pintar o pixel, ele fica fora da condição de parada. E na Quad Tree, eu vou pintar justamente quando a recursão acaba, é que eu vou pintar aquela região, tá? Então aqui a minha função rect, ela está aqui dentro, justamente quando a recursão parar. Então quando a recursão para, eu vou pintar aquela região, que é expressa por uma coordenada inicial, x, y, e um tamanho, que vai então me dar um quadrado maior ou um quadrado menor, tá? E na minha recursão, então ali na posição inicial, né, que é o meu x e o y, eu também tenho o tamanho e aqui o quadrante que eu estou, se é o quadrante 0, quadrante 1, 2 ou 3, tá? Então essa então que é a ideia do algoritmo. Vamos mostrar agora aqui então como é que funciona mais ou menos o código de um algoritmo Quad Tree, tá? Então eu fiz aqui um programa então específico para isso, que ele é muito semelhante também ao programa que faz o Fluid Fill, tá? A função render, então, ela simplesmente chama a função Quad Tree, passando o ponto 00 como ponto inicial e 512 como o tamanho, tá? Aqui, nesse caso, eu mudei um pouquinho o tamanho da canvas, tá? Para ficar em 520, justamente por questões de que, como a Quad Tree ela é um processo recursivo, é mais fácil trabalhar com ela em potências de 2. Então, pegar um terreno com dimensões 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 e por aí vai, tá? Então, aqui no caso, eu escolhi então o tamanho 512 por 512. Então, eu criei a canvas um pouquinho maior que isso, tá? Então, olha só. Então, aqui eu passo no tamanho de 512. Então, ela vai sempre refinar a minha área em bloquinhos com mesma dimensão. Vai quebrar sempre o meu quadrado em 4 quadrantes. E aí, então, ela vai chamar a função Quad Tree, que é essa função recursiva aqui, que vai, então, quando a recursão chegou no final, ela vai pintar um retângulo e aí depois segue todo o processo. E vou mostrar aqui, então, como eu tinha falado aqui antes, vou mostrar aqui, então, alguns critérios, né, que eu posso usar, então, para fazer a parada da minha função recursiva, tá? Então, vamos voltar, então, aqui para... Depois a gente volta na teoria, tá? Então, olha só. Então, a ideia, então, aqui do algoritmo é bem simples, como vocês podem ver. O que muda, basicamente, é que a cada vez que eu chamar a minha função recursiva, eu vou precisar passar o tamanho, a metade do tamanho do quadrado anterior, certo? Então, é como está aqui na apostila, só. Eu vou ter aqui, então, um quadrado grandão, que vai ser quebrado em 4 quadrados menores, e cada quadrado pode ser quebrado em mais 4 e mais 4, recursivamente, sempre tendo como tamanho a metade do quadrado que era o pai, né, que era o quadrado que estava sendo processado anteriormente. Tá, então o algoritmo basicamente é esse aqui. E quando executar então esse algoritmo, vamos rodar aqui ele, tá? Vamos ativar aqui. Temos aqui então a nossa Quad Tree. Também usei o mesmo esquema de depuração para vocês enxergar melhor como que ele vai refinando a minha malha. Então olha só, à medida que o mouse vai andando, ele vai refinando um quadrante. Quando acabou um quadrante, você pega o próximo e refina um quadrante do quadrante, mais outro, mais outro, mais outro.
e ele vai refinando gradativamente até processar todo o meu espaço de 512 por 512 pixels. Então observem a forma como ele faz então para percorrer aqui, né? Quando começa com o mouse aqui em cima, não tem desenha nada, ele vai desenhar quatro quadrados, aí depois cada quadrado desse vai virar mais 4 e mais 4 recursivamente até que ele tenha uma condição de parada, certo? Então vamos ver então como é que esse código funciona, tá? Então o código basicamente é o seguinte, então aqui embaixo tem a chamada recursiva, né? Tem uma chamada recursiva aqui embaixo, e quando o meu tamanho, aqui nesse caso aqui usei tamanho menor que 20, quando o meu tamanho for menor que 20, então ele começou com 512, depois foi para 256, 128, 64, 32, 20, tá? Chegou menor que 20, ele simplesmente pinta aquele quadrante. Se eu trocar aqui e botar para pintar, para preencher o meu retângulo, por exemplo, e rodar novamente, vamos voltar para cá. Então, olha só, o programa começa tudo preto, aí na sequência ele começou a andar aqui, ó, ele vai pintar ó, um quadrado preto, um cinza, um vermelho e um verde. Aí na sequência ele vai quebrar o quadrado de cima em mais quadradinhos, ó. Então fazer uma coisa melhor, fica mais fácil de interagir, tá? Na nossa função aqui embaixo da coordenada x, vamos dividir ela por 2 para ficar uma interação mais lenta, tá? Para não ficar tão rápido aqui, então deixa eu mostrar aqui, ó. Eu dividi aqui por 2 a coordenada do mouse para ficar mais fácil de ter mais precisão na hora de renderizar, tá? Então vamos voltar para cá, então. Estamos aqui, então, ó. Criei um quadrado foi quebrado em 4, o preto foi quebrado em mais 4, e aí chegou no tamanho mínimo, aí ele para de refinar e começa a refinar os demais quadrados, aí o mouse vai andando, vai pintando mais. Então ele vai refinando aquele espaço que ele tinha processado anteriormente. Então olha só, então vocês podem ver então como que a recursão ela funciona. Aqui no caso, então eu usei como critério de parada, eu usei um tamanho, tá? Um tamanho menor do que 20, certo? Mas eu posso ter outros critérios de parada, né? Como está aqui no código, em vez de usar assim, um tamanho menor que 20, eu posso usar, por exemplo, até aqui embaixo um outro experimento, vamos comentar esse código aqui, e vamos descomentar esse aqui, ó. Agora eu vou querer que ele refine até que o tamanho seja um número randômico. Então aqui eu usei uma função rand, de 0 a 50, então se aquele quadrado ficar entre 0 e 50, ele vai pintar de um jeito. Se o quadrante for o 1, lembrando aqui, ó, o 0 é o superior esquerdo, o 1 é o superior direito, o quadrante 2 é o inferior direito e o quadrante 3 é o inferior esquerdo, tá? Se ele for o quadrante 1, ele simplesmente pinta o quadrante e não chama a recursão, tá? Então vamos ver como é que fica agora a nossa solução nesse segundo caso aqui, ó. Então olha só, o quadrante 1, que é esse quadrado brancão aqui no mouse, ó, ele nunca refina. Da mesma forma, esse aqui também é o quadrante 1 em relação a essa parte maior aqui. Então o quadrante 1 ele se apresenta em toda a recursão, então tudo que for quadrante 1 não vai ser pintado aqui, ó, porque ele vai simplesmente só refinar todos menos o quadrante 1. E os demais quadrantes, como está aqui no nosso código, né, que ele está fazendo aqui, ó, ele está nos demais, ele tá refinando até que o tamanho chegue num número aleatório. Quando chega naquele tamanho, ele para de fazer a recursão. Senão, ele continua chamando a recursão para os 4 quadrantes que daquela região ele vai continuar quebrando em mais 4 quadrantes, tá? Então esse é um algoritmo então, bem simples, né, de enxergar então, o processo de uma quad tree. Que basicamente tem umas continhas aqui bem simples, né? E com isso então, vocês podem fazer aplicações bem interessantes, que é um paradigma um pouco diferente do Fluid Fill, pelo fato do processamento estar dentro da parada e não estar aqui antes da chamada da função recursiva. Tá? As funções recursivas sempre costumam ser funções bem curtas como essas aqui, mas o entendimento que elas conseguem fazer realmente é algo assim que pode ser bem complexo. Tá? Aqui também usei um srand para cada vez que rodar o programa ele gerar uma malha diferente, e o resto do código aqui não tem
nenhuma diferença em relação aos anteriores. Voltando aqui então ao nosso PDF, agora que nós vimos então o que uma Quad Tree faz, então vocês podem agora pensar em casa, né? Deixa eu uma coisa aqui, então aqui ó, voltando para cá. Então nós já vimos, né, então que pela execução, eu passo então a coordenada inicial de cada quadrante e um tamanho, né? Então no caso inicial eu passei 512 por 512, a partir da posição 0, 0, e a cada nível então, que eu passo eu vou reduzindo pela metade. Então aqui no caso, as primeiras 4 chamadas daquela minha função recursiva, né, que está aqui, ó, desse código aqui, então, na primeira chamada desse código aqui, então, eu vou estar passando, então, 0, 0, 256, 256, 0, 0, 256 e assim por diante, tá? Que vão ser, então, as minhas coordenadas dos 4 quadrantes. Tá? E vimos também aqui, então, né, as nossas condições de parada. Aqui, no caso, o quadrante 1, que é esse aqui, que também é esse aqui, que também é esse aqui. Então, todo quadrante 1, ele também é recursivo, tá? Então, eu tenho inicialmente um quadrante 1, quando eu quebrar em 4, eu vou ter 4 quadrantes 1 e assim por diante. Então, aqui eu mostrei, então, como que eu posso usar isso aqui para, então, fazer um refinamento. E aqui, obviamente, né, aqui no final, então, eu coloquei uma lista de exercícios bem ampla, que procura, então, dar como sugestão exercícios que você possa fazer em casa, que são bem interessantes, tá? Então, por exemplo, eu posso imprimir as coordenadas de cada quadrante juntamente com o quadrante. Tipo assim, aqui é o quadrante 1, 2, 3, 4, o que vocês podem, inclusive, usar para fazer para entender melhor como que ocorre o processo de refinamento. Posso também usar cores, cores em degradês, por exemplo, para mostrar que quanto mais refinado tiver um quadrante, ele pode ter uma cor mais clara, uma cor mais escura. Também explorar as questões de cor. Tá? Explorar outras formas para limitar a recursão em quadrantes específicos. Tá? Aqui no caso, aqui no meu demo que eu fiz aqui, então, eu usei o quê? Se o tamanho for menor que 20, ou se o tamanho for menor do que um valor randômico, ou o nosso contador for para fazer a depuração com o mouse, ou se for o quadrante 1, ou se for o quadrante 1 e o subquadrante do quadrante 2. Então, enfim, vocês podem também explorar outras formas, tá, de tratar essa recursão. Mas o mais legal que tem justamente é isso aqui, ó. Pegar, por exemplo, né, aqui sim um trabalho que pode tomar vários meses, tá? Não estou exagerando, tá? Pode ser bem complexo de ser feito, que ao invés de simplesmente desenhar os retângulos, como tu fez aqui, a ideia é criar uma malha triangular, que é o que justamente é usado em jogos 3D, tá? Então, transformar um quadrado em triângulos, basta adicionar uma linha a mais no meio que vocês vão ter um triângulo. Mas não é tão simples assim, né? Porque em composição gráfica, o que vocês não podem ter, que eu marquei aqui em vermelhinho, ó, são essas arestas que são conectadas em vértices, tá? Então aqui tem uma aresta na direita conectada a um vértice na esquerda. Então isso é uma coisa chamada de vértice T, que não pode acontecer. Então quando isso acontece, você tem que botar mais triângulos também no quadrante da direita. E aí realmente fica bem complicado. E para fazer isso aqui, então, o mais normal que é usado é usar uma imagem como entrada, e essa imagem, então, ela vai representar pixels mais claros, representam posições mais elevadas, e pixels mais escuros, posições mais baixas. E a partir daí, então, a partir da variação de cor entre pixels vizinhos, vocês vão decidir se vocês vão refinar mais ou menos um quadrante. E aí, então, vocês podem usar, então, uma imagem como entrada, que vai, então, alimentar o processo de refinamento, para refinar mais um quadrante ou não. Como eu já falei, então, esse é um trabalho assim, bem complexo de ser feito, mas a ideia é justamente vocês poderem sentar e começar a criar código, tá? Simplesmente olhar um código pronto é muito fácil. A ideia é que vocês comecem a exercitar o cérebro para começar a pensar, então, em como usar isso, como aplicar recursão para outros problemas, tá? Então, até o momento, então, nós vimos 2 casos de recursão, né? Gráficos, né? A recursão para um fluid fill e agora uma recursão para fazer então um refinamento via Quad Tree.
Num próximo módulo, que vai ser o módulo 12, eu vou dar algumas ideias de como fazer, de como usar a recursão para fazer a geração de labirintos, tá? E também vai ser um módulo assim, mais teórico, que tem como objetivo fazer com que vocês comecem a pensar e comecem a escrever código, ao invés de simplesmente olhar um código pronto e tentar entender. Então, sem esse trabalho de sentar e criar código, vocês não vão conseguir aprender a programar, tá? Então, com isso que então te fecho mais esse módulo aqui, ficou um módulo hoje bem mais curto, mas justamente começando a trazer cada vez mais problemas para vocês resolver, do que simplesmente teoria e soluções prontas, que como eu já falei, então não vai agregar muita coisa assim no desenvolvimento de vocês, tá? Então, para hoje é isso, então até o próximo módulo.